Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre uma honra estar aqui para falar com os irmãos. Hoje falaremos da lição de número 9. O avivamento pentecostal no Brasil. Como foi este avivamento? De onde vieram estes missionários que trouxeram esse avivamento? E quais são as informações trazidas por eles para que esse avivamento se sustentassem? E como foi o desenvolvimento desta nova igreja que começou a partir deste avivamento? Quais os milagres que aconteceram provenientes desse avivamento? Estes e outros assuntos discutiremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos. Então hoje nós falaremos da lição de número 9. Texto áureo. E os que ouviram foram batizados no Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra ali um grupo de irmãos que havia sido apenas batizado no batismo de João. E ele pergunta, eles dizem, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados e depois foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas. A nossa verdade prática diz, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. O mais importante deste texto é levar em consideração que enquanto comentamos sobre este assunto, a minha e a sua vida precisa ser avivada. E nós precisamos entender a importância do avivamento na nossa vida. A nossa leitura bíblica está lá em Atos 19, do 1 ao 7, que nós já até comentamos aqui alguma coisa. A nossa introdução desse texto, ela vai falar exatamente que ao chegar no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Brink, que influenciados, quando saíram lá do seu país e foram para os Estados Unidos à procura de melhores empregos, melhores condições financeiras, ali, morando nos Estados Unidos, eles tiveram contatos com pastores que estiveram na Rua Azusa, naquele grande avivamento, e eles tomaram conhecimento deste avivamento através da igreja Fundamentos da Fé, de pastores dessa igreja, e eles foram realmente avivados também. Eles não estiveram na Rua Azusa, mas tiveram contato com pessoas que estiveram na Rua Azusa e foram realmente também cheios do Espírito Santo, e depois Deus os trouxe para o Brasil. Então, nós vamos aqui falar em o que aconteceu ao chegarem aqui no Brasil. Eles vindo dos Estados Unidos para o Brasil, Daniel Berg, Gunnar Brink, chegaram aqui em 1910, início do século XX, e aqui estavam as grandes igrejas históricas, já estavam aqui. E ao chegarem aqui, eles trouxeram um avivamento diferente do que estas igrejas estavam acostumados. Tá? Então nós tivemos ali realmente uma manifestação do Espírito Santo, pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. E o texto vai deixar claro para nós isto, né? Vai deixar claro que realmente foi um impacto aqui no Brasil. O nosso primeiro tópico vai dizer movimento de Atos se repete no Brasil. Então nós temos aqui o relato do que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, em que Paulo se encontra alguns irmãos e ao colocar as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, que eram os discípulos lá de Éfeso. E eles foram ali batizados em nome do Senhor Jesus e em seguida receberam o batismo com o Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro vem a fé genuína, o aceitar a Jesus, o permanecer firme, e como outra experiência subsequente vem o batismo com o Espírito Santo.
Então, esta realidade de Atos dos Apóstolos, isso que aconteceu no Atos 2, isso que aconteceu na casa de Cornélio, isso que aconteceu aqui nesse relato de Éfeso, também aconteceu lá em 1910, no Pará, quando esses dois missionários, Daniel Berger e Gunnar Ring, estiveram presentes aqui no Brasil por revelações de Deus, vieram para cá dos Estados Unidos e realmente impactaram o território brasileiro com essa nova atuação do Espírito. Tópico 2, a plenitude do Espírito Santo. Então nós temos aí que houve aí uma experiência inédita, né? A experiência após a salvação. Então a primeira experiência é o aceitar Jesus, a segunda é o batismo com o Espírito Santo. Então essa experiência ficou clara, né? Eles receberam aqui por imposição das mãos de Paulo. Então esse recebimento aí teve aí a demonstração física do falar em línguas estranhas, tá? Então isso que nós chamamos, nós assembleanos, pentecostais, chamamos isso de batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência distinta da salvação. Lógico, toda pessoa que aceita Jesus como Salvador tem o Espírito Santo dentro dela. Só que a experiência do batismo é um revestimento pós aceitar a Jesus, pós experiência da salvação. Terceiro tópico, chamados por Deus. Então nós temos aqui a história de Daniel Berger e Gunnar Wingre, né? Pela direção de Deus, esses missionários suecos, porque lá nos Estados Unidos, onde eles estavam, eles tiveram revelações da parte de Deus sobre o local que eles deveriam vir. Primeiro, deveriam vir para o Pará. E quando eles foram procurar esta informação, perceberam que estava no norte do Brasil, na América do Sul. Então eles estiveram aí no início do século XX, né? Aqui no Brasil, vieram de navios, vieram aqui para o Brasil. E ao chegarem aqui, logicamente foram congregar nas igrejas históricas, tradicionais que haviam aqui, entre elas a Igreja Batista, sem dúvida nenhuma. E essas igrejas foram importantíssimas, continua sendo importantíssima no divulgar do Evangelho para o crescimento do reino. De forma nenhuma vamos menosprezar essas igrejas tradicionais, essas igrejas históricas. Não, elas têm o seu papel, elas continuam tendo o seu papel, elas são importantíssimas dentro do reino, mas quando esses dois homens chegaram, realmente eles trouxeram uma doutrina que é uma doutrina de uma experiência vivida pelos apóstolos e que realmente estaria acontecendo também aqui no Brasil, que era o batismo com o Espírito Santo. Então Deus usou aí Daniel Berger e Gunnar Ring para mostrar aos cristãos aqui do Brasil que essa experiência gloriosa de Atos, né? Atos 2, Atos 19, Atos 9, Atos 19 e também a experiência da casa de Cornélio, também essa experiência poderia acontecer. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então no Brasil houve aí o chamado de Deus para que estes dois homens viessem e eles mudaram a trajetória eles iniciaram o pentecostalismo no Brasil. Tópico 2, nós temos aqui também o nascimento de um novo movimento, então a pregação do avivamento pentecostal. Então quando esses missionários chegaram, eles não foram bem aceitos pelas igrejas, porque as igrejas não tinham o mesmo entendimento com relação ao batismo com o Espírito Santo. E nós tivemos ali a irmã Celina de Albuquerque, né, membro de uma igreja dessa tradicional, que orando em sua casa, entendendo a mensagem que eles transmitiram, ela foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo. Então, a irmã Celina recebeu o dom e foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Jesus por isso. E outros irmãos acabaram se juntando a ela e também foram batizados com o Espírito Santo.
Lógico, a direção da igreja não aceitou, né? E eles tiveram então que começar uma nova igreja, e começaram ali uma nova igreja no Pará, e depois essa igreja se tornou a Assembleia de Deus, né? Foi aí o início do grande movimento pentecostal no Brasil, e começou com uma reunião ali de 9 irmãos cheios do Espírito Santo, vivendo a experiência de Atos dos Apóstolos. Segundo tópico vai dizer assim, o crescimento e perseguição. Então nós tivemos aí uma perseguição tanto das igrejas que estavam aqui, como de outras pessoas não crentes, né? Nós tivemos perseguição, tá? Então eles se davam na esfera litúrgica, né? Conforme o comentarista coloca, e diz o comentarista que o primeiro batismo no Pará teve até uma pessoa que tentou, né? Impedir, atrapalhar o trabalho ali. E até uma pessoa sacou um punhal para ferir ali o missionário, e a irmã Celina se colocou na frente, e uma tragédia maior não aconteceu naquele dia. Lógico que tudo isto era também um livramento da parte do Senhor, tá? Tem um outro episódio de um local que eles estavam reunidos, que foi totalmente apedrejado, né? Foi ali cercado e apedrejado, os irmãos tiveram que sair, né, do local para se proteger. Então o movimento pentecostal no Brasil, essa nova análise, essa nova maneira de enxergar, de entender, de crer que as experiências pentecostais ocorridas em Atos também poderia acontecer aqui, já tinha acontecido em outros países, em outros locais, e principalmente nos Estados Unidos, na Rua Azusa, onde o pastor Seymour teve contato e depois passou esse contato, passou essa informação para outras pessoas, outros pastores. Outros pastores também tiveram contato com Daniel Berg sobre este movimento. Então, realmente, houve muitos livramentos aqui no Brasil quando esses irmãos chegaram e divulgaram essa nova forma de enxergar o batismo com o Espírito Santo. Terceiro tópico, curas divinas. Quando eles estiveram aqui, começaram a pregar e começaram a fazer o trabalho, realmente tem aí, escrito aí no Diário do Pioneiro, né? Muitas intervenções gloriosas, muitas curas, né? Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio, um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado. Depois veio para os cultos, né? Uma criança estava praticamente moribunda, com febre, foi curada. Um homem de idade que sofrera com a hernia, 9 anos, foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre, tinha todo o seu corpo inchado, foi totalmente curado, como batizado com o Espírito Santo. Então, não só o batismo com o Espírito Santo aconteceu, mas também transformações, milagres estiveram acontecendo juntamente com esse grande avivamento. Então, o avivamento pentecostal no Brasil e os sinais, né, confirmavam aí a pregação desses pioneiros. Então, o nascimento de um movimento no Brasil, né, pentecostal, teve essa pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas. Nosso terceiro tópico vai falar sobre a expansão do avivamento pentecostal. Então foi um modelo centrífugo, quer dizer, começou de dentro. Então as coisas estavam acontecendo dentro da igreja, pessoas sendo batizadas, curadas, transformadas. E aí esse modelo de crescimento, eles foi de dentro para fora. Por isso que ele diz que ele é centrífugo, tá? E eles começaram então cultos numa casa, cultos num pequeno salão, cultos no bairro, cultos na cidade, e foram evangelizando nas ruas, nas casas, escolas, hospitais, e depois esses buscavam um local maior, né? E começou aí a ter a expansão, depois foram para outras cidades, outros estados. Então, ler a história do movimento pentecostal no Brasil, começado principalmente com as Assembleias de Deus, é entender o trabalhar de Deus de uma forma poderosíssima no Brasil. Então, o avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país, né? Então, nós temos aí, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre mim, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Então esses 2 missionários fizeram esse trabalho, foram honrados por Deus por fazerem esse trabalho. Então foi um crescimento acentuado, diz o segundo tópico, né? Então os pentecostais cresceram e buscaram pessoas, não buscaram pessoas de outras igrejas, mas foram pessoas novas que estavam se convertendo, que a gente chama hoje de pescar em aquário, né? Quando membros de outras igrejas vêm para uma determinada igreja. Está dizendo que essa igreja tem um crescimento de aquário, que ela pescou em outro aquário, que pessoas que já estavam sendo já pegas, né? Digamos assim, pessoas que já tinham se convertido que mudaram de igreja. Não, quando a gente vê a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, essas igrejas elas cresceram porque evangelizaram, discipularam por meio do evangelho, né? Então, os próprios dados do IBGE vai dizer que em 2010 nós tínhamos no Brasil 42 milhões de pessoas desse número, né? Uma grande parte desse número de 42 milhões no Brasil, que estamos em 210 milhões, então nós temos aí praticamente aí 210, quase 40% do Brasil, mais de 40%, né, são evangélicas. E desse total, uma grande parte são pentecostais, sem dúvida nenhuma. E no ano de 2022, nós tivemos aí a nova contagem do IBGE, que com certeza trará números ainda maiores para os pentecostais no Brasil. Então, mas tudo começa com missionários, homens chamados por Deus. Então, houve um modelo aí de crescimento centrífugo, de dentro para fora, e é por isso que o movimento pentecostal obteve aí um crescimento acentuado. Concluindo a nossa lição de hoje, nós vamos dizer que o avivamento pentecostal em solo brasileiro. O que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia batismo no Espírito Santo. Elas não entendiam dessa maneira, como sinal evidente do falar em línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor continue falando conosco. Fique na paz do Senhor.